versículo 26. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, reparai, pois na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Atos capítulo 4, abra comigo. Atos capítulo 4. Um texto que vai junto a esse outro que nós acabamos de ler. Atos capítulo 4, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 11. Esse Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Amém? Podem se assentar, glorificando o nome santo do Senhor. Amados, não vou fazer uma introdução, vamos começar direto na palavra. Quando nós acabamos de olhar para o livro de Atos, capítulo 4, principalmente o versículo de número 13, nós vamos perceber que agora a palavra do Senhor vem nos dizendo que depois da pregação de Pedro, começaram a olhar para Pedro, para a autoridade, para a intrepidez de Pedro e João, e sabendo eles que eram homens letrados e incultos, eles começaram a ficar admirados. Eu trouxe algumas traduções que vai nos falar a respeito desse evento. Quando nós olhamos para a tradução da Bíblia Pentecostal, ela vai falar que Pedro e João eram homens analfabetos e indoutos, ou seja, homens sem letras e incapazes. Então, olhando para o estado de Pedro e de João, segundo a Bíblia Pentecostal, ambos eram sem letras e indoutos, ou seja, analfabetos e incapazes de pregar alguma coisa, de ensinar alguma coisa. Quando nós olhamos para a versão da Bíblia de Jerusalém, vão descrever que Pedro e João eram iletrados e também eram sem posição social, ou seja, eles vão relatar que Pedro e João tinha dificuldade em ler e em escrever e não tinha uma posição social, ou seja, não era alguém que havia nascido com privilégios, não era alguém que tinha status, não era alguém que tinha fama, não era alguém que tinha posição social. Quando nós olhamos para a tradução de Charles, ele vai nos escrever na sua Bíblia dizendo que Pedro e João eram incultos, aleluias, ou seja, sem preparo intelectual. Então, quando nós olhamos para essa Bíblia, vai dizer que Pedro e João não tinham preparo nenhum para trazer uma ministração, para trazer uma palavra da parte de Deus. Quando nós olhamos para a última versão, King James vai nos dizer que Pedro e João eram ignorantes, ou seja, faltava neles conhecimento. Então, quando nós começamos a analisar a partir dessa palavra, nós vamos perceber que olhando para Pedro, olhando para João, eles não tinham capacidade nenhuma, eles não tinham o perfil de alguém, aliás, que se movia de levantar para pregar, para ensinar, para fazer a obra do Senhor. Nós olhamos e a palavra vai nos dizer que eram homens analfabetos, tinham dificuldade de ler, de escrever, não tinham privilégios, eram sem preparo intelectual, eram pessoas, aliás, incapazes, aliás, aos olhares humanos, mas quando nós olhamos aqui a palavra do Senhor, eles estavam entre os 12 a qual o Senhor escolheu e elegeu. Então, a partir desse ponto, nós vamos perceber
escolheu, apenas os dois faltava conhecimento. Apenas os dois eram analfabetos. Apenas os dois tinham dificuldade em ler e escrever. Apenas os dois eram os menores. Mas isso não impediu de o Senhor trabalhar na vida deles, pelo contrário. A Bíblia vai nos dizer que quando o Senhor formou um grupo de oração, o Senhor diz: eu preciso de um grupo de oração, eu vou escolher três tochas, 3 canelas de fogo. A palavra do Senhor vem nos dizendo que o Senhor escolheu Pedro, Tiago e João. Alguém vai dizer: mas missionário, esse grupo de oração não estava com nada, porque eles dormiram no momento que o Senhor pediu para vigiar com eles. Aleluia, mas eu vejo que o Senhor escolheu, aleluia, porque o Senhor sabia que eram homens que ele podia contar. No momento que dormiram, quem sabe estavam cansados de tanto caminhar com o Senhor, de fazer a obra com o Senhor. Interessante que ele escolheu os 3 porque ele sabia: eu vou chamar, e mesmo que eles estiverem cansados, eles vão dizer sim. Eu vou chamar, e mesmo que eles estiverem com sono, eles vão dizer sim. Aleluia, eu posso contar com eles. A falta de preparo, a falta de estrutura intelectual não impediu que o Senhor trabalhasse na vida deles. Nós vamos olhar para Pedro. Pedro e João eram pescadores. Enquanto Pedro se dedicava mais à pesca, João, a Bíblia vai dizer que ele se dedicava mais a consertar as redes. Nós vamos perceber que João, entre os 12, ele era o mais novo. Tinha 24 anos de idade quando o Senhor o chamou para ser apóstolo, para ser discípulo do Senhor. E quando nós começamos a analisar, o Senhor começou a falar comigo, aleluia, a respeito dessa palavra, que o Senhor escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. O Senhor escolhe as coisas que não são para confundir as que são. E eu começo a olhar para Pedro e João aqui, a qual os homens estão olhando para eles e estão admirados, porque homens sem letras, homens sem estudo, homens sem intelecto, sem cultura nenhuma, e o Senhor agora está levantando para revolucionar a sua época, para revolucionar a sua geração. Eu quero dizer, aleluia, esta vez você chegou aqui e alguém dizendo para você que você nunca vai ser um pregador, que você nunca vai ser um cantor, porque falta posição, porque falta conhecimento, porque falta intelecto. Mas eu vim aqui para te dizer que o Deus do impossível, o Deus que levanta, o Deus que chama, o Deus que elege, já chegou desse lugar. Glória a Deus. O Senhor o escolheu. A falta dos requisitos humanos não impediram do Senhor agir na vida deles. Quando nós olhamos para Pedro, nós vamos perceber que Pedro ele tinha várias dúvidas no seu coração. Aleluia, nós vamos perceber que Pedro, certa vez, ele chega até Jesus e ele começa a interrogá-lo, dizendo: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Será que é 7? Você percebe que ele tinha várias dúvidas dentro do seu coração. Aleluia, Pedro era uma pessoa que tinha vários defeitos. Além de faltar, aleluia, cultura, além de faltar intelecto, além de faltar conhecimento, Pedro era uma das pessoas que mais deu trabalho para Jesus. Ele não sabia sobre nada a respeito de perdoar. Ele não sabia, aleluia, tinha dúvidas no seu coração. Pedro foi aquele, o único dentre os 12 que negou Jesus. Aleluia, Pedro foi aquele, aleluia, que quando os soldados vieram, ele se levantou, aleluia, se precipitando, cortando a orelha do soldado. Pedro, aleluia, deu trabalho demais para Jesus. Só que nós vamos analisar, aleluia, que Pedro, ele tinha várias, aleluia, dificuldades, vários defeitos. Pedro foi o único que recebeu do Senhor uma oração de libertação. Certa vez o Senhor chegou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque Pedro estava cheio, aleluia, do diabo. Mas o Senhor disse: aqui não, aleluia, Pedro fica, mas Satanás cai por terra hoje na vida de Pedro. Mas nada disso impediu a obra que o Senhor tinha na vida desse homem. Pedro era cheio de defeitos, Pedro era cheio de dúvidas, mas quando nós olhamos para a qualidade de Pedro, nós vamos perceber que Pedro foi o único que andou por cima das águas. Nós vamos perceber que certa vez o Senhor entrou na casa de Pedro para curar a sua sogra. Pedro foi uma das pessoas que fizeram as melhores, as mais lindas declarações para Jesus. Foi Pedro que olhou para Jesus e disse: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens a palavra de vida eterna? Certa vez Pedro olhou para Jesus e disse: Senhor, eu darei a minha
cantar melhor, sabe pregar melhor. Tem 10 que entendem todas as parábolas que Jesus conta, e Pedro e João fica boiando, fica dormindo. Conta de novo, me explica de novo, não entendi. Aleluia, tem 10 que tem possibilidade de voar, e alguém está dizendo: esse aí vai ser o último da fila. Pedro é lerdo demais, é lento demais, aleluia, é muito devagar, aleluia, não vai dar certo. Mas o Senhor está de olho em Pedro, o Senhor está de olho em João. Quando nós olhamos em Mateus capítulo 15, versículo 15, certa feita o Senhor contou uma parábola, aleluia, o Senhor estava discutindo com os fariseus, e os fariseus chegaram até Jesus e disseram: olha, você está quebrando as nossas tradições, e você está incitando os discípulos a quebrar também. Por que os fariseus, os escribas, estão impressionando Jesus, pressionando Jesus? Porque eles estão dizendo: você quebra a nossa tradição quando vocês não lavam as mãos para comer. Aí eles começam a questionar Jesus, quebrador de tradição. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor se levanta e começa a responder à altura. Eu quebro tradição? Então tá bom. Mas vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Por isso é vão a vossa adoração. Vocês adoram em vão, porque os lábios vocês adoram a Deus, honram a Deus, mas o coração está longe. O Senhor começa então a responder à altura. Quando eles começam a falar: Senhor, você está quebrando a nossa tradição, o Senhor vai dizer: não estou não. Por que não está? Porque o que contamina o homem não é o que sai da boca. O que contamina o homem não é o que entra pela boca. O que contamina o homem é aquilo que sai da boca. Aí o Senhor vai dizer: sabe por quê? Porque aquilo que entra pela boca passa pelo estômago e logo, aleluia, é expelido. O Senhor está revelando, dizendo, aleluia, que aquilo que entra pela boca não toca no coração, mas aquilo que sai da boca começa no coração. Então o Senhor começa a dizer: não, isso não contamina. O que entra não contamina, mas o que sai, por quê? Porque o que sai da boca vem do coração, que são os maus pensamentos, homicídios, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Aí o Senhor vai se levantar e vai dizer: mas toda planta que o Senhor, que o Pai Celestial não plantou, essa será arrancada. Pedro se levanta e fala: Senhor, explica essa parábola, porque Pedro não estava entendendo. O Senhor estava começando a dizer: calma que eu vou explicar. Toda planta que não é plantada pelo Pai Celestial será arrancada. É o Senhor dizendo: a planta que o Pai plantou, ele vem para a igreja para se libertar dos maus pensamentos. A planta que o Pai plantou, ele vem para a igreja para se libertar do homicídio. A planta que o Pai plantou, ele vem para a igreja para se libertar do adultério, da prostituição, do furto, do falso testemunho e da blasfêmia. Mas a planta que o Pai Celestial não plantou é diferente. Ele vem para a igreja, não é para se libertar, é para causar maus pensamentos. Ele vem para a igreja, não é para se libertar do homicídio, ele vem matar crente. Porque tem muita gente que nunca ganhou uma alma para Jesus, mas já tirou muita gente para fora, já desviou muita gente por causa da língua, por causa do comportamento. Aleluia. Aí o Senhor começa a dizer: a planta que o Pai não plantou, ele vem para a igreja, não é para se libertar de adultério, ele vem para adulterar com alguém, ele vem para adulterar com o pastor, vem para adulterar com a missionária, vem para adulterar com alguém dos jovens, para derrubar pregadores. Essa é a planta que o Pai não plantou. A planta que o Pai não plantou, ele vem para a igreja não para se libertar da prostituição, ele vem praticar a prostituição dentro da igreja, dentro da mocidade, dentro do seu coração. Essa é a planta que o Pai não plantou. Glória a Deus. A planta que o Pai plantou vem para se libertar dos falsos testemunhos, mas aquela que o Pai não plantou vem para causar discórdia, contenda e fofoca. Aí o Senhor diz: mas essa planta que o Pai Celestial não plantou será cortada. Mas tem planta que o Senhor planta, tem planta que o Senhor não planta, como que é? Lembra da parábola do joio e do trigo? A palavra do Senhor nos diz que o trigo foi semeado, mas veio o inimigo
E plantou quem? O joio. Deus. Aí o Senhor diz: peraí, mas no dia da colheita, deixa que eu arranco o joio. Não tira ele não, não mexe com ele não, não assusta ele não. Alguém vai pregar e vai dizer que o joio vai ser arrancado no juízo final. Eu não creio nisso. Alguém vai pregar e vai dizer que o joio vai ser arrancado no juízo final. Não, não. Dentro do contexto bíblico, colheita acontece todo ano. Todo ano tem colheita. O Senhor disse: deixa comigo, que no dia da colheita eu arranco. Sabe o que o Senhor está dizendo? Todo ano o Senhor faz limpeza na casa do Senhor. Tem gente que está pensando: ah, não, é só no juízo final. Então quer dizer que a obra de Deus é bagunça? Pessoa que está no altar, prostituindo, mentindo, enganando, vai permanecer até o arrebatamento? Não. Deus vai levantar profeta. Deus vai desmascarar. Deus vai arrancar o altar e no meio da igreja. Vai assumir que ela na cena, porque todo ano tem colheita. A palavra diz que aquilo que usa de falsidade e engano não permanece. Você acha que Deus vai deixar a obra dele bagunçada? Deus tem zelo pela sua obra. E aí eu deixo no arrebatamento. Ah, meu querido, espera lá que Deus vai levantar os profetas, vai começar a revelar, vai começar a apontar, vai começar a envergonhar. Por quê? Porque todo ano tem colheita. Então deixa escandalizar, deixa fazer bagunça. Mas quando chegar o mês da colheita, pode ter certeza que Jesus vai mostrar, vai revelar e nada ficará oculto. Quem crê nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Aí o Senhor começa a falar nessa discussão. E aí o Senhor fala: vai, pera lá, vocês estão falando que eu estou quebrando tradição, não é isso? Já dei uma resposta que eu não estou quebrando tradição, porque o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Mas eu vou dar mais uma para vocês. Se eu estou quebrando tradição de homens, pior é vocês que usam a tradição dos homens para quebrar os mandamentos de Deus. Meu Deus, olha aqui, Jesus falou para os fariseus: vocês estão me acusando de quebrar a tradição dos homens. Pior é vocês que quebram, que usam a tradição dos homens para quebrar os mandamentos de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Depois Jesus vai falar qual mandamento eles estão quebrando. Jesus fala: vocês estão quebrando o quarto mandamento. Que mandamento? Aquele que disse que para nós honrar o nosso pai e a nossa mãe. Nós devemos honrar. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. É esse mandamento que está sendo quebrado. Honra o teu pai e a tua mãe, para que prolongue os seus anos de vida na terra. Essa promessa, ela envolve tanto longevidade como prosperidade. Longevidade, porque você terá muitos dias na terra, e prosperidade, porque a terra a que ele estava se referindo no mandamento era a terra prometida, que mana leite e mel. Então, quanto mais anos ali nessa terra que mana leite e mel, mais prosperidade. E o Senhor disse: vocês estão usando as tradições para quebrar esse mandamento. Como? Os judeus criaram uma tradição chamada Corban. E essa tradição Corban era feita da seguinte forma: era quando o jovem, o homem, a mulher, consagrava um bem material, um valor específico para o templo. Essa era a oferta chamada Corban. Você pegava essa oferta grande, pastor, e chegava lá no templo e falava assim: essa é a minha oferta, é o meu Corban, eu estou consagrando ela ao templo. Quando você consagrava ao templo, as anciões falavam: menino bonito, olha, com tudo isso, gente, que generosidade. Aí sabe o que os anciões faziam? Dizia: você está livre, você não precisa honrar o teu pai e a tua mãe. Missionário, não estou entendendo, me explica, vou te explicar. Quando o Senhor fez o mandamento para honrar o pai e a mãe, a honra aqui, a palavra hebraica, é kabed. Kabed significa dar vida digna. E o que é isso? Quando veio o mandamento do céu para nós, para Moisés, dizendo: honra o teu pai e a tua mãe, usando a palavra cordete,
dar uma vida digna, nós vamos perceber que quando o Senhor vem dando este mandamento, dar uma vida digna, é você suprir as necessidades do pai e da mãe. Essa é a verdadeira honra. É claro que a honra se estende, a honra judaica se estende entre obedecer, entre respeitar, entre, aleluia, você estar junto, você admirar o seu pai, você ajudar o teu pai, você ajudar a tua mãe, se estende por várias coisas, mas o principal, a palavra exata, corbete, dar uma vida digna. Essa é a verdadeira honra do pai e da mãe. Glória a Deus. Essa é a verdadeira honra. Então o que é que Deus estava dizendo para a nação de Israel? O filho que honra o mandamento é o filho que sustenta o pai e a mãe no momento de necessidades. Na velhice, é o filho que vai honrar o pai e vai honrar a mãe. Aí o Senhor nos deixa a palavra confirmada por Paulo. Paulo vai escrever em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 4, dizendo: ei, não é para trazer todas as viúvas para a casa de Deus, para nós sustentá-la, não. Porque há um mandamento que os filhos devem honrar o pai. Então toda viúva que perdeu o marido, mas ainda tem filho e tem neto, não traga para a igreja. O filho vai ter que honrar o mandamento e sustentar o pai. E a mãe, ou só a mãe, ou só o pai, cumprindo o mandamento e em forma de gratidão por tudo aquilo que ele recebeu, em forma de retribuição. Paulo falou, Paulo escreveu para Timóteo. Timóteo não é para receber todas as viúvas, não. A igreja não tem dinheiro para arcar com todas. Cada um tem que fazer a sua parte. A igreja vai cuidar da viúva que não tem filho e que não tem neto, porque não tem ninguém para honrá-la. Então a igreja vai acolher, vai sustentar, vai dar alimento, vai dar amparo. Mas se a viúva tem filho ou neto, são eles que têm que honrar, são eles que têm que sustentar. Então os judeus fizeram o quê? Eu não quero saber dessa lei, não. Vamos inventar o corbã. Quem dá uma oferta generosa está livre da responsabilidade de honrar pai e mãe. Olha isso. Deus do mistério. Não precisa mais mandar dinheiro para o velhinho, para a velhinha. Está tranquilo, deu uma oferta grande, o resto da vida é só curtir. Mas Jesus pegou eles, pastor. Eu estou quebrando tradição. Vocês usam tradição para quebrar mandamento. E hoje está assim, ó. De igrejas que usam tradições, usos e costumes que quebram mandamentos. Verdade. Que quebram princípios bíblicos. Apontam nós dizendo que é muita religiosidade, mas na verdade eles abrem espaço para a libertinagem, para o mundanismo. Então usa certas tradições, certos costumes que entram em confronto com a palavra de Deus. O Senhor pegou eles aqui. Não vem falar de mim, não. Quer falar de mim? Eu vou falar então de vocês. Vamos falar do papai e da mamãe? Vamos? E tem gente que acha que honrar pai e mãe é só obedecer. Não manda uma ajuda para o pai, não manda uma ajuda para a mãe. Jesus vai te pegar aqui hoje. Ele falou para Timóteo, eles devem retribuir aquilo que receberam. O pai gastou em fralda, em leite, remédio, sapato, roupa. Agora é você que vai honrar eles. Agora é você que vai honrar eles. Eu já vi pessoas que têm dinheiro, têm posição, enquanto o pai e a mãe vivem na pobreza. É pessoa que não honra pai, não honra mãe. E eu já vi pessoa brigando porque não quer que manda dinheiro para os pais, não quer que ajude os pais. Jesus vai te pegar aqui hoje. Começa a honrar em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, levante a tua mão e adora a Deus. Tudo isso aconteceu por causa do que? De Pedro. Ele falou, me explica. Eu sou... Ei, Pedro, vamos terminar. Então Pedro ele fazia algumas perguntas e o Senhor explicava. E como nós olhamos para a palavra do Senhor, e aqui eu termino, Deus pega Pedro que não tinha preparo nenhum, Deus pega Pedro até que tinha menos conhecimento do que todos,
Todos nós já sabemos que Pedro, na sua primeira pregação, ele tem a 3.000 almas. Na sua segunda pregação, a palavra do Senhor nos diz que o número dos homens chegaram a quase 5.000. Mas Pedro também passou por alguns momentos de dificuldade. Porque não é só porque Pedro foi escolhido, foi chamado, foi elegido, é que não tem dificuldade para Pedro. Então Pedro passou pela sua primeira prisão, aonde ele ficou preso durante um dia. E sabe como ele foi liberto? A Bíblia diz que o povo liberto glorificou a Deus. E por causa do povo que glorificava a Deus, soltaram Pedro. Vamos soltar ele porque o povo está adorando, o povo está glorificando. Vai ficar feio para nós. Soltaram Pedro. Na segunda prisão de Pedro, a palavra do Senhor nos diz que ele foi preso por inveja. Meu Deus, isso aqui é muito forte. O cara não sabe nem falar direito, Miguel. O cara vai ler Mateus e ele fala, vamos abrir a Bíblia em Mateus. E tinha gente que tinha inveja dele. Oh, aleluia. Ele trocava as palavras. Estudava, coitado, estudava Ezequiel. Estudava Ezequiel. Chegava lá e pegava lá Ezequias. Estudava Elias, trocava por Eliseu. Senaqueribe, ele dizia aqui que é Kibe. O rei do Kibe, né? Senaqueribe. E a Bíblia diz que a segunda prisão foi por causa de inveja. Invejaram o ministério dele, prenderam ele. Irmão, você tem pouco. Eu e você tem pouco. Mas mesmo assim tem gente que tem uma inveja de você, porque você é escolhido. A terceira, nessa segunda prisão, que ele foi preso por inveja, a palavra do Senhor nos diz que ele não ficou preso nem 24 horas. Na mesma noite, Deus enviou um anjo que abriu as portas da prisão e tirou Pedro de lá. A terceira prisão, por causa da palavra de Deus, todos já conhecem, Atos capítulo 12, ele foi preso. Deus também enviou um anjo e livrou ele da prisão. Para finalizar, imagina agora Deus olhando para Pedro e dizendo: Pedro, tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo. Então apacenta minhas ovelhas. Glória a Senhor, bota o perdão de Jesus. O que é isso, missionário? É Deus dizendo para o analfabeto: eu vou partir e eu deixo você como pastor da igreja. Eu? Tem 11 melhor que eu? Tem 11 que fala melhor, que prega melhor, que entende melhor. Os caras é bom, os caras é fera. Os caras pegam qualquer texto, os caras debulham. Deus fala: eu quero você, Pedro. Eu quero o analfabeto. Eu quero aquele que não sabe ler, aquele que não sabe escrever. Eu quero você. Pedro dizendo: Senhor, vai morrer de mim. Porque todo mundo sabe mais que eu, mas é você que eu escolho. Tu vai estar na frente. Prepara o lombo, Pedro. Tu vai apanhar, mas eu vou te usar. Vão rir de você, mas eu vou te honrar. Vão tentar te tirar da liderança, dizendo que você não é capacitado, que você não tem isso, que não tem aquilo. Mas não se preocupe, que quando eu levanto, ninguém derruba. É você, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Imagina o medo de Pedro dizendo: Senhor, não, pelo amor de Deus, chama Tomé. Tomé fala melhor, Tomé entende melhor. Chama qualquer um, Senhor, não chama não. Deus diz: não, é você. É você. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer: para de olhar para aquilo que você não tem. Começa a olhar para aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Ei, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor levantou Pedro como pastor da igreja para apacentar o povo do Senhor. Quando nós olhamos em Atos capítulo 3, Deus pegou Pedro e disse: Pedro, vai lá. E Pedro foi até a porta formosa e curou o coxo que estava na porta. Aquele que não tinha estudo, aquele que não tinha estrutura, aquele que não tinha conhecimento, aquele que não tinha capacidade, recebeu o Espírito Santo e Deus capacitou. Aleluia. No capítulo 5, a palavra do Senhor nos diz que Pedro, aquele que todo mundo chamava de analfabeto, agora onde ele passava,
Cristo é Deus cumprindo propósitos. Talvez se alguém olhasse para Pedro e dissesse: Pedro, o que é hermenêutica? Não sei. O que é exegese? Não sei. Aleluia. Pedro, o que é angiologia? Também não sei, não faço ideia. Pedro, o que é antropologia? Não sei. Escatologia? Muito menos. Pedro, o que é cristologia? Eu conheço Cristo, a lojinha não. Pedro não tinha conhecimento, mas Pedro, aleluia, podia dizer: eu não sei nada disso, esses nomes complicados eu não entendo, mas de uma coisa eu sei. O que é que você sabe? Eu sei que quando Deus chama, Ele capacita. Eu sei que quando Deus chama, Ele se responsabiliza. Você não vai parar. Você não vai abandonar a cruz. Tem gente que não quer pregar mais porque está olhando para o conhecimento. Está dizendo: não, não sabe para que eu vou pregar. Fazer feio? Eu não canto. Nivelto dá um show quando prega. Luiz então nem se fala. Eu vou lá falar um versículo, vou nada, deixa eu aqui. Deus está dizendo para você: para de olhar para o homem. Para de olhar para o conhecimento, começa a olhar para Jesus, porque é Ele quem faz a obra. É Ele quem faz a obra. Tem gente dizendo: eu não vou cantar, não. Eu cantar? Acha, pastora João dá um show. Parece a Cassiane. Missionária então, meu Deus, é a Mariette. A irmã Márcia parece a Dona Carla, dá um show. Eu vou lá cantar, fazer o quê? Errar a letra. Ouvir de mim desafinado. A palavra do Senhor nos diz: tudo que tem fôlego, Salmo 156, louve ao Senhor. Tu está deixando de louvar porque está olhando para o homem? O Senhor está dizendo: começa a louvar a partir de hoje. O Senhor disse: ide e prega o Evangelho. Eu e Elivelto estava ouvindo uma palavra. E o pastor Eliseu dizia: pregação não é dom, viu? Pregação é ordenança. Ide e pregai o Evangelho. É para todo mundo. É para quem tem estudo, para quem não tem, é para todo mundo pregar a palavra do Senhor. O Senhor pregava simples. Quando o Senhor pregou para Nicodemos, Ele disse: Nicodemos, é necessário tu nascer de novo. Olha aí, já pregou. Quando o Senhor pregou para a mulher samaritana, Ele disse: olha, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede, e vai ter um rio de água jorrando, um rio de água viva jorrando dentro do seu ser até a vida eterna. Já pregou. Quando o Senhor, aleluia, começa a pregar, é simples a pregação de Jesus, irmãos. O Senhor te chama hoje para pregar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, e aqui eu termino, que Deus sempre vai levantar aquele que não é capaz. Deus sempre vai levantar aquele que não tem estudo. Sabe por quê? Aquilo que nós lemos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 em diante: para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Quando houver alguém se sentindo um pavão, porque eu sei, eu prego, tenho doutorado, mestrado, olha o meu anel de ouro, o anel é maior que a minha cara, eu sei disso, sei daquilo. Aí Deus fala: pera lá que eu vou levantar Pedro. Pera lá que eu vou levantar João. Pera lá que eu vou levantar Jeremias. Jeremias diz: Senhor, eu não, porque eu sou uma criança. Deus diz: é criança? É assim, eu sou criança e não sei falar. Então diz: não importa. Se é criança e não sabe falar, estou levantando como profeta para as nações. Moisés disse para o Senhor: Senhor, escolhe outro. Eu não sou eloquente e minha boca é pesada. Sabe o que é isso? É ele dizendo: eu sou muito leve para falar. E quem é muito leve para falar, pastor? É alguém que tem um raciocínio lento. Moisés é aquele que você conta uma piada hoje, ele vai dar risada na terça-feira. Ah, entendi. Você conta a piada no domingo, vai dar na terça. Ah, entendi. Era lindo, era leve o raciocínio dele. O Senhor não chama, não. Não chama, não. Chama outro. Sou muito devagar. As pessoas me explicam, não vai, não entra. Deus diz: não, é você, Moisés. É você. Sabe por que o Senhor vai te honrar? Por causa do esforço. Quem sabe menos se esforça mais. Sabia disso? Todo mundo que tem menos, ele faz mais. Pega alguém para viver o dia a dia sem uma perna. Ele tem menos, mas ele faz mais. Maravilha, Deus. Pega alguém que não tem o olho. Ele tem menos, mas ele faz mais do que eu e você. Tantas
está dizendo: sabe por que eu vou te honrar? Sabe por que eu vou derramar uma unção sobre a sua vida? Porque tem gente que passa a noite inteira, ele vê lendo a Bíblia, e ele chora porque ele não consegue guardar. Ela chora, pastor, porque chega no altar, some tudo. E Deus sabe que ela semeou a madrugada inteira, mas o corpo não ajuda, o cérebro não ajuda, a inteligência não vem, mas Deus está dizendo: confia em mim, porque eu vou honrar o teu esforço. Que tem dificuldade para ler, missionário Luiz, é difícil. Ele chuta as palavrinhas, pastor, para tentar formar a frase, ele quer pregar, quer fazer, mas o Senhor está dizendo: isso não vai impedir. Eu sou o Deus que capacito. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que Deus possa abençoar a vida do missionário G, que trouxe essa palavra do céu para a nossa vida. Seja igual Pedro, irmão. Aleluia. No começo também eu era igual Pedro. Aleluia. Ficava com medo. Aleluia. Olhava a pastora pregar, o missionário G. Aleluia. Eu olhava e falava assim: um dia eu vou subir e vou fazer a vontade de Deus. Aleluia. Eu, aleluia, ficava com sede. Aleluia, olhava o pastor, a pastora, e vinha a sede no meu coração. Aleluia, eu quando comecei, aleluia, começa a se aprofundar. Aleluia, você olha para você e você pensa que você não vai aprender. Aleluia, é engano seu. Quando você começa a ler, o Senhor começa a abrir a tua mente. Aleluia, isso também acontece através da atitude. Se você não tiver atitude, você vai deixar, aleluia, a tua mente te contaminar, te parar, te dizer que você não consegue. Mas o Senhor diz no meu coração: você consegue, porque eu estou contigo. Aleluia. A pastora tem algum recado? Aleluia, pastor. Aleluia. Aleluia. Amanhã, irmãos, oração. Aleluia. O estudo das 8 às 9, não perca. Vem. Aleluia, se acontecer alguma coisa, nós estaremos em contato com os irmãos. Amém? Aleluia, nós estamos dando termo do culto. Aleluia, se Deus é por nós, Quem será contra nós? ninguém. Vencendo bem, Jesus. vencendo bem, Jesus. que a graça, a comunhão do Espírito Santo